O mundo parece previsível, até você olhar com atenção. Experimentos científicos que deram errado, mistérios documentados que ninguém conseguiu explicar, descobertas que contradisseram tudo o que acreditávamos ser verdade. Hoje, você vai entrar em um território onde ciência, mistério e curiosidade se encontram, e onde a realidade se torna mais estranha que qualquer ficção. Nada aqui é invenção. Tudo aconteceu de verdade, com nomes, datas, locais e consequências reais. Prepare-se, porque, depois deste vídeo, sua forma de enxergar o mundo não será a mesma. Em 1979, na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, cientistas liderados por Robert Jahn criaram algo inquietante: o PL, Consciência Global. O objetivo era simples e perturbador: ver se eventos globais intensos afetariam máquinas aleatórias. Computadores foram espalhados pelo mundo para gerar números totalmente aleatórios. O que eles descobriram assustou até os próprios pesquisadores. Horas antes de eventos como o 11 de setembro de 2001, em Nova York, e o tsunami de 2004, no Oceano Índico, as máquinas começaram a perder a aleatoriedade. Elas deixaram de gerar números ao acaso e passaram a exibir padrões. Era como se algo tivesse previsto a catástrofe que estava por vir. Os dados mostravam picos de ordem no meio do caos, exatamente nos momentos que antecediam grandes traumas coletivos. Coincidência? Estatística? Um erro de cálculo improvável, repetido várias vezes? Ou será que a consciência humana, quando focada intensamente em um evento, realmente influencia a realidade física ao nosso redor? O projeto levanta uma dúvida perturbadora. Estamos todos conectados de uma forma que a ciência ainda não consegue medir? Agora, vamos para o Japão. Em 1954, um homem bem vestido chega ao aeroporto de Haneda, em Tóquio. Ele entrega seu passaporte para o oficial da imigração. E é aí que o mistério começa. O passaporte parecia legítimo, com todos os selos corretos. A moeda que ele carregava existia de verdade, mas o país de origem dele, não. Ele afirmava ser de Tauredi, um país que simplesmente não está em nenhum mapa. Confusos, os oficiais mostraram a ele um mapa do mundo. Irritado, o homem apontou para a região entre a França e a Espanha, onde fica Andorra, e insistiu que ali deveria estar Tauredi, um país com mais de 1000 anos de história. O caso foi registrado oficialmente. Sem saber o que fazer, as autoridades o colocaram sob vigilância em um quarto de hotel, com guardas na porta. Na manhã seguinte, o quarto estava vazio. Ele havia desaparecido, sem deixar nenhum rastro. A porta estava trancada por dentro. A janela, em um andar alto, também. Suas coisas, incluindo o passaporte, sumiram. Nenhuma explicação lógica jamais foi encontrada. Foi um erro burocrático, uma fraude perfeita, inexplicável, ou algo que a nossa ciência ainda não tem ferramentas para compreender. Até hoje, o caso do homem de Tauredi permanece sem solução. Em 1997, cientistas da NOAA, a Agência de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, estavam monitorando o fundo do Oceano Pacífico com microfones ultrassensíveis. De repente, eles captaram um som bizarro e extremamente poderoso. Ele foi apelidado de The Blue. Era um som de frequência ultra baixa, mais alto do que o rugido de qualquer animal conhecido na Terra, incluindo a baleia azul. Ele era tão forte que foi detectado por sensores a mais de 5.000 quilômetros de distância. Por anos, ninguém conseguiu explicar sua origem. A primeira suspeita foi de uma criatura marinha desconhecida, um monstro das profundezas. Outros sugeriram um fenômeno geológico raro, ou até mesmo uma operação militar secreta. Anos depois, a NOAA declarou oficialmente que o som era provavelmente causado pelo quebramento de icebergs gigantes na Antártida. Mas muitos especialistas discordam até hoje. Eles argumentam que o perfil sonoro do bloop não corresponde exatamente ao de gelo se partindo. O oceano cobre mais de 70% do nosso planeta, e nós conhecemos menos de 10% dele. O que mais está lá embaixo, escondido na escuridão, fazendo sons que desafiam nossa compreensão? Na França, em 2007,
Um caso médico deixou a comunidade científica em choque. Um homem de 44 anos foi ao médico se queixando de uma fraqueza na perna. Ele vivia uma vida completamente normal. Tinha um emprego como funcionário público, era casado e pai de 2 filhos. Como parte do diagnóstico, os médicos fizeram um exame de imagem do seu cérebro. O resultado foi inacreditável. O crânio do homem estava quase inteiramente preenchido por fluido. Seu cérebro funcional havia sido comprimido em uma camada finíssima contra as paredes do crânio, ocupando apenas cerca de 10% do espaço que deveria. Esse acúmulo de líquido, chamado hidrocefalia, aconteceu desde a infância. De acordo com a ciência tradicional, com um cérebro tão reduzido, ele não deveria sequer ser capaz de andar, falar ou ter consciência. Mesmo assim, ele vivia uma vida perfeitamente comum, com um QI ligeiramente abaixo da média mais funcional. O caso levantou uma pergunta assustadora. O cérebro humano é muito mais adaptável e resiliente do que imaginamos. Ou nós ainda não entendemos quase nada sobre como a consciência funciona? Você já notou como alguns números parecem aparecer em todos os lugares? Um deles é o número 37. Ele surge repetidamente em fenômenos naturais, estruturas matemáticas, música, biologia e até em padrões de comportamento humano. A temperatura corporal normal do ser humano é de cerca de 37 graus Celsius. Ele aparece em códigos genéticos, em estatísticas sociais e até na forma como galáxias se agrupam. Os cientistas chamam isso de constante emergente. Não é um número que foi criado por humanos ou colocado lá de propósito. Ele simplesmente emerge das regras complexas do universo, como uma assinatura escondida na realidade. Por quê? Qual é a razão para essa coincidência matemática que parece impossível? A matemática é uma linguagem que usamos para descrever o universo, ou o próprio universo é, em sua essência, matemático. Talvez esses números sejam pistas, lembretes de que existe uma ordem subjacente em tudo, mesmo nas coisas que parecem aleatórias. Quanto mais a ciência avança, mais ela se depara com uma verdade desconfortável. Nós não sabemos quase nada. Cada resposta que encontramos abre a porta para 10 novas perguntas. O mundo é mais complexo, mais estranho e muito mais misterioso do que fomos ensinados a acreditar na escola. Eventos como esses nos mostram que a realidade não segue sempre as regras que criamos para ela. E talvez o maior mistério de todos não esteja no espaço sideral, nem no fundo do oceano, mas sim na nossa própria incapacidade de aceitar que a realidade não precisa fazer sentido para nós. Este foi apenas o começo. Se você gostou de explorar esses mistérios, inscreva-se no canal e ative as notificações. A jornada está só começando.